né? Vamos lá. Jogadores medíocres. Uma geração perdedora. Jogador que não tem responsabilidade com absolutamente nada. Nem socialmente falando. Jogadores que não têm um mínimo de noção o que acontece no país. Que eles saíram daqui e jogam tudo na Europa. Um treinador na seleção brasileira medíocre. Um treinador que não entende a situação do futebol brasileiro e ele quer, de uma certa maneira, isso é o que eu estava conversando com o Denis, o nosso líder aqui, ele falou uma coisa que eu não tinha pensado. Pô, talvez o Diniz tenha feito e fez para ser protagonista, como ele sempre quis ser, né? Tanto é que ele vai de helicóptero do Neymar. E se vocês têm o Neymar como ídolo, que me desculpe vocês todos, vocês não têm a noção do que é ser ídolo, que é o Messi, que é o Cristiano Ronaldo. Porque quando você tem um ídolo como o Messi, e que fala pouco ele, né? Ele é ruim, né? Ah, muita gente foi assistir o jogo por causa do Messi e torceu para a Argentina. Aí ele veio, gente, vem cá, vamos lá que os caras estão apanhando. Vamos lá todo mundo junto. Aí vamos sair, vem cá Veloso, vem cá Souza, vem cá Gabi, vamos sair, porque a gente vai ter que ter uma visão diferente do que está acontecendo com os argentinos ou não, na hora da briga. A incompetência da polícia não é de hoje. Uma polícia que dá guarita para os caras levar 16 toneladas de maconha. Vocês esqueceram disso? Bom, uma polícia e todos eles que estão envolvidos nos 2 shows da menina aí, Taylor Swift é o nome, se eu não estiver errado a pronúncia. E se estiver errado também, dane-se. Eu não falo inglês. Eu não sou poliglota, eu não sou estudado, eu não sou jornalista. Eu sou um ex-jogador de futebol e que está aqui há 23 anos. Então vamos lá. 2 pessoas morreram. Uma, porque infelizmente teve problema de pulmão e que ninguém fez nada. Tiveram que fazer vaquinha para a menina ser enterrada. O outro, um menino que foi esfaqueado, dormindo, e teve show. 853 celulares foram furtados e roubados aqui em São Paulo, nos shows do Rebeldes, que eu nem sei quem que é que eles cantam, mas eles cantam. Lotou aí, parabéns para quem gosta. Minha esposa foi. 853, isso que foi recuperado pela polícia de São Paulo. Vocês acreditam mesmo na polícia do Rio? Vocês acreditam mesmo em tudo que vocês estão vendo aí? Pô, então, isso é só uma partezinha. Então, vou voltar pro Diniz. Aí, ó, o Ancelotti, pelo menos as informações de muita gente importante lá de dentro, fala que ele acertou. O que o Diniz quis fazer? Eu vou fazer do jeito que eu quero, 4-2, 15, 20, 21. Pô, contratar, ó, Joeliton, joga nada. Rafinha, foi o menorzinho, não joga nada. Os 2 laterais, vergonha, vestir a camisa da seleção brasileira. Meu irmão, o Cafu foi trucidado pela imprensa, inclusive por mim em determinadas Copas, que eu achava que ele não tinha condições de ser o lateral para cruzar. Se transformou no maior lateral direito de todos os tempos. Passa o Carlos Alberto Torres. Roberto Carlos, vocês quase acabaram com ele. Vocês puxa-saco, vocês são baba-ovo da seleção brasileira, que não é a seleção brasileira. Não me representa. Uma entidade que faz o que faz não é a seleção brasileira. A seleção brasileira é a seleção de 2002, de 70, de 82, de 86, de 90, talvez, pode ser, que perdeu para a Argentina, com 3 zagueiros, que o Lazzaroni... Pô, a CBF tentou atrapalhar durante quantos anos a minha cabeça é pedida aqui na Band? Por causa de CBF, por causa de treinador. Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos que eu falo essa vergonha. 2006, Vegas, uma vergonha, zona, caipirinha, um monte de coisa errada. 2010, África do Sul, uma vergonha, o melhor jogador estava com o joelho machucado, que é o Kaká. E repórter daqui falou que não. Voltou da Copa do Mundo da África, operou o joelho, o Kaká. 2014, uma vergonha o que foi feito aqui. Uma vergonha o que vocês fizeram com o Pelé. Vocês não deixaram o Pelé nem dar o chute inicial e nem a final. Ele não entrou no Maracanã. O Pelé não entrou.
Porque eu acho que ele tinha uma... Ele era contrato comercial, não sei com o que. Mas isso é mais importante. Mas legal é bater nos outros, né? Legal é ter 20 milhões de renda, né? Legal é isso. O Pelé, vocês fizeram isso com o Pelé na Copa do Mundo, que a gente teve em 1950, e que ele disse pro pai dele que ele ia dar a Copa. Ele deu em 58. Depois de 8 anos, o Pelé deu a Copa. 17 anos. Fez 3 gols na final. O Neymar vai ganhar a Copa para vocês? Você tem ideia do ídolo que vocês têm? Mas aí cada um tem o seu. Eu tenho o meu. O meu é o Cristiano Ronaldo. O meu é o Zico. O meu é o Rivelino. O meu é o Mauro Galvão. O meu é o Tafarel. O meu é o Cafu. Roberto Carlos. Mas cada um tem os que merece. Cada um escuta a música que quer. Cada um vai em show que quer. Agora, se vocês entendem que essa geração, Rodrigo, Vinícius Júnior, Rafinha, Emerson Royal, Joelito, João Pedro... Meu irmão, ele não colocou Rafael Veiga de novo. É um absurdo fazer isso com o menino. É desmerecer o que ele faz dentro, é desmerecer o que ele faz do Palmeiras, porra. Esse menino, em 13 finais, ele fez 11 jogos. Pô, o Diniz, que ganhou a Libertadores, parabéns. Então, o que eu estava falando com o Veloso, vocês acham mesmo que o Diniz, que ganhou, todo mundo que ganha a Libertadores, então vai para a seleção? E, por sinal, sem ter a Libertadores, ele já foi. Eu não tenho nada contra o Diniz, só que eu jamais entraria dentro do helicóptero, que é de um jogador, para me levar. Eu jamais iria na casa de alguém que faz transação de futebol. Eu não fui um jogador de seleção brasileira e joguei muita bola. Agora, os baba-ovo dos programas de televisão que tem nesse Brasil inteiro, por que é baba-ovo de CBF? Por que é baba-ovo de seleção? Porque é amiguinho de jogador. Que nós não somos dessa geração, eu e Veloso. O Souza é mais, a Gabi é mais, eu entendo isso. Mas peraí, baba-ovo do Gabriel Jesus, que fez 2 Copas do Mundo, não fez um gol, e aí dá uma entrevista... A entrevista dele, até que o contexto, a gente tem que entender o contexto da entrevista, para não ser tão indelicado com o menino. Eu acho que ele foi um baita jogador no Manchester City, no Arsenal, no Palmeiras, mas para a Copa do Mundo não deu. Aí eu não levo o Pedro, que tem 33 gols. Eu não levo o Hulk, que está numa fase ruim, 28. Eu não levo o Gabigol, que está numa fase difícil e vai vir para o Corinthians. 20 gols. O Tiquinho Soares, que é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Aí eu levo o João Pedro. Mas peraí. Por que tem que ser reserva do Brighton? Fez 9 gols na temporada. Por que eu tenho que levar o cara da Premier League? Gente, deixa eu dizer pra vocês aí. Todos os jogadores que jogam na Inglaterra, na Premier League, ele tem que ter convocação, número de jogos. Ele tem que ter na FIFA, quanto que ele vale, quanto que ele não vale, qual que é quanto que vai dar de dinheiro. E aí, meu irmão, eu levo o Matheus Cunha. Não levo mais. Então não tem convicção que o centroavante é bom. Aí eu levo o goleiro gordo. O Alisson tá gordo. O Neymar estava gordo. Uma seleção mal treinada até fisicamente. Aí eu tenho que aguentar. Você não... Acho que é até injusto fazer isso com o Gabriel Jesus. Na entrevista, que editaram. É como fazem comigo aqui. Edita as coisas, manda pro Johnny Saad, manda pro Schneider. É gente daqui mesmo. Eu não tô nem aí pra vocês que fazem isso. Tá entendendo? Então, aí o que acontece? Vamos lá, o Gabriel Jesus falou, ó, eu sou um jogador que eu preparo mais a jogada. Uhum. Eu não sou de fazer muitos gols. Legal, mas peraí, não vão acabar com ele por causa disso. Mas espera um pouquinho. Se ele é centroavante, se o treinador botou ele de centroavante, o que ele tem que fazer? A função dele é fazer gol. A função dele é fazer gol, filho. Agora, quando você dá uma entrevista dessa, você abre margem pra gente falar assim, mas o que ele faz? Ele é o 8,5 ou ele é o 9? Não, você não é nenhuma coisa nem outra. Você disputou 2 Copas do Mundo, irmão. Você não fez um gol. Você foi convocado para a seleção pelo Diniz, pela famíliazinha. Porque eu detesto isso em time de futebol, em onde eu trabalho, aonde eu tô. Foi convocado machucado. O Arsenal disse isso. O Neymar foi convocado com 2 lesões e veio aqui para a seleção brasileira. E, infelizmente, ele aconteceu o que com ele?
Ele teve uma lesão no joelho. Lembra quando ele torceu o tornozelo? Eu disse aqui nos Donos da Bola, vai ser cirurgia próxima. Porque eu tive isso nos meus. Os meus tornozelos eu torcia toda hora, pitum, pum, e ele vai acontecer com ele isso. Mas ele se cuidou? Não. Aí o que ele fala em casa, deitado? Ai, se eu tivesse lá, eu ia causar. Neymar, você não pode causar. Você como ídolo, papai, você como ídolo dos caras dessa geração hipócrita que tem nesse país, que é uma geração mentirosa. É uma geração que não enxerga o racismo, que não enxerga a homofobia, que não enxerga o preconceito, que não enxerga vocês que têm grana, e muita grana, e vocês não desenvolvem nada. Nada para a educação desse país. Quem veste uma camisa da seleção brasileira tem que ter um mínimo, honrar o que esses caras fizeram. Vocês não merecem estar aí. O presidente da CBF, você só está aí, meu irmão, porque o outro saiu por acusação de assédio sexual. E ninguém fala mais nada. O outro saiu porque foi preso na Suíça. O outro saiu, sabe por quê que ele saiu? Porque ele também ia ser preso, só que ele conseguiu escapar. Aí ele teve o quê? Banido do futebol. Ele entrou com uma ação, ele vai daqui 20 anos. Ricardo Teixeira, mesma coisa. Aí entra o Edinaldo, o que ele sabe de futebol? Qual que é a coordenação que tem a seleção brasileira? O que o Juninho deixou de legado? O Juninho Paulista, me fala o que ele deixou. Eu quero saber o que ele deixou. O que o Dudu Gaspar deixou? O que o Tite deixou? Qual foi o jogador que deixou a seleção brasileira? Não, pô, ó, o Roberto Carlos disputou 98, vai disputar 2002. O Cafu disputou, vai disputar. Qual o legado que foi deixado? Quem deixou foi o Zagallo. Quem deixou foi o Parreira. Quem deixou foi o Filipão. Vocês não. Essa geração é geração perdedora. Vocês são medíocres jogando futebol. Vocês não são jogadores que a gente tem que parar para assistir. Não tem que ser. Não dá. Não dá para o jogador que é considerado, que nem o Vinícius Júnior. Nossa, o Vinícius Júnior é craque, é do Real Madrid. 3 gols. 3 gols. 3 gols. Gente, nós temos um centroavante que em 2 Copas não fez um gol. Nós temos um goleiro que não fez defesa. Nós temos laterais que não sabem cruzar. Aí a gente tem um treinador que, para vocês, essa palavra é muito feia, para mim, o dinizismo. Né? Não vou repetir mais. O Diniz, Fernando Diniz, pô, ele tem uma visão de jogo diferente da que eu gosto. Diferente do que o Veloso gosta. Talvez seja bom pro... Não sei se é Gabi, não sei. Mas ele ganhou a Libertadores. Legal. Mas peraí. Primeiro, tenha humildade. Nunca tá errado. Sempre tá certo. Foi o melhor jogo que a gente fez. Foi injusto a derrota contra a Argentina. Pô, você tomou o gol da Bolívia. Você perdeu pro Uruguai. Colômbia. Você não ganhou da Venezuela. Você perdeu pra Argentina no Maracanã. Uruguai. Na Maracanã você perdeu, velho. E ainda tem gente que acha que não tem culpa. Mas se fosse o Tite... Não esquece da Colômbia não, que foi a única na história. E a Colômbia? Aí se fosse o Dunga... Se fosse o Dunga que tivesse feito o que o Diniz fez agora aí, nesses últimos 6 jogos, a gente acabava com o Dunga. Só que o Dunga é campeão do mundo e vice-campeão do mundo. Levantou o caneco em 94. E sempre foi líder. E ganhou mais que o Diniz. Copa América, eliminatórias, ganhou tudo. Copa das Confederações. E o Tite, que ganhou tudo, 70% a mais de resultados. Perdeu 2 Copas. Para mim, uma das piores visões que não tem o entendimento com o que se joga na Europa. Porque a gente só perdeu para quê? A gente só perdia para quê? Para a Europa, não é? Perdia para a Croácia, perdeu para a França, perdeu para a Bélgica. Perdemos, ó, de 50 anos, nós ganhamos 2 copinhas. 2 copinhas, graças ao Filipão, que brigou com todo mundo, e ao Parreira. E ao Parreira, 50 anos. Vocês são uma vergonha. A CBF é uma vergonha nesse sentido. Porque vocês se preocupam com o quê? Olha, nós vamos... É antirracismo. Racismo é crime. Primeira coisa que acontece no jogo, primeiro jogo da Espanha, racismo. Com os amigos do Vinícius Júnior.
que o segurança meteu uma banana pra ele. O que vocês tinham que ter feito? Mas vocês pensaram no dinheiro, né? Não tem jogo. E vai ter mais um amistoso. E vai ter mais um amistoso ainda. Ó, então, pera um pouquinho. Só de vocês terem ido pra Espanha, já é um absurdo. A seleção brasileira foi jogar na Arábia quando o jornalista foi assassinato. Mataram ele. E a seleção brasileira foi jogar em lugares que as pessoas são trucidadas pelos governos. A seleção brasileira foi. Espera um pouquinho, mas de quem que é a seleção brasileira? Minha! E aí, eu queria dizer para todas as pessoas do Twitter, do Instagram, da televisão, de todos os... Otário quem vai de camisa da Argentina, babaca quem torce para a Argentina contra o Brasil. Eu torci. Eu tô entre esses babaca. Eu sou esse babaca. Desde 2002. Porque vocês sabem a vergonha que é. Vocês falam que o presidente foi preso, que o outro foi destituído, que 4 presidentes da CBF saíram fora. Vocês aí do Twitter, vocês que são aí, vocês que baba-ovo aí, vocês têm medo. Vocês têm medo. Sabe por que vocês não falam? Não é porque eu sou mais que ninguém, não. Desculpa, não é isso, não. Talvez é porque eu não tenha medo mesmo. Talvez seja isso. Talvez eu não tenha vergonha de falar aquilo que eu sinto. Porque quando eu, como jogador, como ex-jogador, um cara que não jogou na seleção, que a gente, infelizmente, a gente não teve uma história na seleção, né, Veloso? Você foi campeão do mundo pelo Sub-15, eu fui vice-campeão olímpico, fui campeão sul-americano, fui vice-campeão da Copa América. Pô, foi legal pro menininho de Santo Antônio de Posse ter vestido a camisa do rei, foi, mas eu não joguei nada. Joguei nada. E me sinto envergonhado disso. Agora, pera um pouquinho. Todos ricos. Emerson Royal, rico. Marquinhos. Você acha que o Marquinhos serve pra ser capitão da seleção? Joga no Paris Saint-Germain, um time pequeno, pô. Não vai ser campeão da Liga dos Campeões nunca. Não foi com o Messi, não foi com o Mbappé e não foi com o Neymar, mano. Joga em time pequeno. Paris Saint-Germain tem o dinheiro mais sujo do mundo. Dinheiro sujo. Dinheiro sujo. Ou não é sujo? Aí você pega o lateral esquerdo. Carlos Augusto. Meu irmão, a minha mãe com a seta dela joga mais que ele, velho. A minha mãe joga mais que ele. Carlos Augusto vem pra seleção. Porque joga onde? Onde ele joga? Na Inter. Quando que foi? Onde foi a preparação da seleção, da CBF? Foi Turim. Não foi da Inter de Limeira? Da Inter de... Milão. De Milão? 5 dias, no frio. Os caras ficaram na Inter. É. Ficaram na Inter de Milão. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, sacou? Não sei. Pô, todos os jogadores que são convocados da Premier League... Pô, pera um pouquinho. Mas se fosse o Luxemburgo, era esquema. Como todo mundo fala. A imprensa toda fala. Vocês, repórter, vocês que escrevem, vocês todos, apresentador, comentarista. Se fosse o Luxemburgo, era esquema. Pô, mas como é que convoca tanto jogador? Quem que é João Pedro? Quem que é Afonso? Quem que é o Andrei que o Ramon convocou por causa do Chelsea e não serve mais? Quem que é o Ismael, lateral esquerdo? E os outros? Eu pedi para fazer uma matéria aqui para mostrar a vergonha que é isso. Mas ninguém fala nada. Porque é no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, a CBF há quantos anos? Há quanto tempo a CBF é aí? Mas pera um pouquinho. Como é que pode ser treinador da seleção brasileira o Fernando Diniz e não o Abel Ferreira? Sabe por quê? Eu vou contar para vocês. Pelo menos o que eu acho. Porque se fosse o Abel, Neymar tá fora, Marquinhos tá fora, Alisson tá fora. Um monte de gente tá fora. Por isso que não é Abel. O Abel não ia deixar essa pouca vergonha. Só pouca vergonha. Jogadores todos ricos. Vão embora agora. Não estão nem aí pra vocês. Não querem ser, não sabem nem onde vocês estão. Olha a seleção argentina. Que eu sou fã há muito tempo. Que diga-se de passagem, lá isso aqui, ó. É piquititico. Os meias que a seleção argentina teve, a gente não sei se teve aqui em seleção. Riquelme, Aimar, Ardiles, Mário Kempis, Redondo, Simeone, Messi, Maradona e fora os outros. Não vou nem dar, porque senão vocês vão passar vergonha. Agora, vamos lá. Eu tô vendo que o pessoal tá apanhando, né? Tanto argentino como brasileiro, crianças. Tinha uma criança de fralda. Pô, ninguém fez nada. O único jogador foi o Marquinhos, que a Gabi... Foi o único jogador. O Fernando Diniz, ele fica assim, ó.
era. Ô, vai lá, gente, vem cá. Ô, vamos o quê? Vamos junto lá com o pessoal da Argentina para parar essa briga. Mas vocês pensam o que acontece em Gaza com os palestinos? Aqueles que não são terroristas, aqueles que são terroristas, que não são, tem que viver. Os israelenses que foram mortos, pô, meu Deus, cara. Olha que mundo que a gente tá. Pô, você teve 2 shows. 2 shows antes do jogo. Morreram 2 pessoas. Ninguém fez uma manifestação em relação à menina. Ninguém fez uma manifestação do menino que tomou a facada. Facada dormindo. Aí, é o futebol mesmo que vocês querem? Ah, vocês queriam ganhar da Argentina de 1-0? O que isso ia mudar? O que ia mudar o quê? O que ia mudar para o Fernando Diniz? O que ia mudar para a Copa do Mundo? Nada! Ou a gente muda do início, ou a gente faz uma CBF diferente, com pessoas, com o Zico, com o Cafu, com o Kaká, com gente realmente que entenda do assunto, com CEOs que sejam realmente preparados para isso. Não isso, essa vergonha. Aí uma hora é Juninho Paulista porque o Edu Gaspar que levou. O cara era presidente lituano. Deixou o quê? Qual o legado que ele deixou de administração para agora? Aí você tem o Ricardo Rosa, 3 Copas do Mundo. Vocês nem sabem quem é ele. Não ganhou nenhuma. O Fábio, que é auxiliar do Tite, preparador físico, 4 Copas do Mundo. Não ganhou nenhuma. Essa geração rica, milionária, de Ferrari, Lamborghini, essa geração medíocre, jogadores medíocres, jogadores que não jogam nada. Perder o jogo faz parte do jogo, meu irmão. Você perder para a Argentina, como eu perdi título, mas perder desse jeito, do André, que vai subir com o Otamendi, aí o Gabriel Magalhães não sobe, não dá uma cotovelada no cara. Não, aí veio o grande ídolo do Brasil, o grande ídolo dos bolsonaristas, né, que é o Neymar, que ia ganhar a Copa do Mundo e ia levar o troféu lá pro Bolsonaro, né? Não levou. Não levou. Sabe o que ele disse? Olha, se eu estivesse lá, eu ia causar. Não, você não precisa causar. Sabe se você estivesse lá, o que você tinha que fazer como capitão? Ir lá, gente, vem cá, Messi, me ajuda aí, cara. Liderar o time. Vamos liderar. Pô, lidera o time. Faz, não, fora, já é um péssimo exemplo. Dentro, então, meu Deus. E vocês acham mesmo que o Vinícius Júnior vai ganhar a Copa do Mundo? Vocês acham que o Rodrigo vai ganhar a Copa do Mundo, esse menino? Que o Tite botou ele pra bater pênalti? Ele é o camisa 10. Ô, meu irmão, sabe dos últimos, acho que 18 anos aí, a gente teve Lucas Lima, Felipe Coutinho, zona 14. Ô, camisa 10, que dá nojo de vestir a camisa da seleção. E vocês acham mesmo? Vocês não deixaram o Pelé na Copa do Mundo por causa de patrocinador. Vocês todos fizeram isso. Vocês não convidam o Jairzinho, vocês não convidam o Gerson para estar lá. Não, mas aí quem que vai? Aí vai os amigos que são pagodeiro, as Maria Chuteira, as influenciadoras, os parceiros. 60 pessoas numa Copa do Mundo de uma família, 61 da outra, churrasco, porrada em Cuiabá, zona pra caramba. Uma coisa incrível. Em 2010, casa pra um monte de mulher ficar. Faz 20 anos que eu falo isso. Faz 20 anos que eu sou trucidado pela mídia que é parceirinha da CBF. Veloso.